E aí, turminha, prontos para mais uma aula? Bom, essa semana nós iniciamos aí o nosso conteúdo do segundo semestre, né, do terceiro bimestre aí, falando sobre as paisagens e as suas transformações. Né, na atividade de ontem, na aula de ontem, nós discutimos um pouco sobre a mudança da paisagem ao longo do tempo. E nós pudemos observar que a paisagem, de acordo com que o tempo vai passando, ela pode ir se alterando naturalmente ou mesmo o trabalho do homem vai fazendo com que essa paisagem possa se alterar. Certo? Hoje nós iremos discutir, né, um conteúdo que está na página 96 e 97 de nossa apostila, que fala sobre a arte retratando a paisagem. Nós sabemos que a arte ela retrata muitas coisas, tanto da paisagem como da natureza humana, né? Muitas situações são registradas através da arte. Mas como que a arte pode registrar, né, pode retratar aí uma paisagem? Bom, vamos fazer uma oração a Deus para que nós possamos iniciar bem a nossa aula e aí nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, certo? Então fechem seus olhos, oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais uma aula, Senhor. Te pedimos que esteja conosco, com os nossos familiares nesse dia. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, ao longo da história da arte, muitos pintores tiveram suas obras reconhecidas aí por retratar paisagens. Nós temos aí um exemplo, né, dois exemplos de arte que são feitas, né, através de paisagem. Então nós temos aí o primeiro exemplo, né, dos banhistas aí em Grenollers, né, que foi uma pintura feita por Claude Oscar Monet, certo, em 1869. E ali ele está observando, né, o rio Sena em Paris. Então você vê que na sua observação ele utiliza ali de seres humanos que estão ali num cotidiano, no momento de lazer, no momento de descanso. E aí a sua pintura vem retratar tanto a paisagem natural, como também uma paisagem cultural, pois nós temos aí alguns barcos, nós temos aí um bosquezinho, né, que a gente vê que foi modificado aí pelo homem. Então tem toda uma paisagem aí sendo retratada através dessa pintura. Nós temos também aí, né, uma pintura de Kevin Kolbick, né, que foi uma obra registrada aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, certo? Onde nós observamos aí, né, o nome da obra é Deixa Eu Ver. E aí nós observamos nessa pintura alguns elementos culturais, que são esses elementos feitos pelos homens, como também alguns elementos naturais, como por exemplo, aí nós temos uma garça, nós temos aí árvores, nós temos aí um gramado muito bonito. Então isso aí são elementos naturais da paisagem. Bom, mas o que nós conseguimos observar nessas obras? Nessas obras aí, a própria paisagem da cidade ela é interpretada com pinturas de diferentes estilos. Por exemplo, no caso do muro aí de Porto Alegre, né, ele recebe diversos artistas locais e a paisagem ela vai se alterando periodicamente ali com novas pinturas. Nesse período de quarentena, alguns dias atrás, eu tive vendo uma reportagem mesmo, mostrando em Palmas, né, um senhor que ele começou a desenvolver a pintura, né, em muros exatamente com o intuito de modificar a paisagem ali. Ele estava achando uma paisagem triste, pobre, e ele resolveu fazer algumas pinturas no muro da casa onde ele mora, para poder retratar, né, colocar ali uma coisa mais alegre, uma paisagem mais alegre, que transmite um pouco mais de felicidade, né, para as pessoas que passam por ali. Então, essas pinturas, elas têm essa ideia de poder estar modificando, né, periodicamente a paisagem. É o caso desse muro aí, né, onde foi registrada essa pintura. Já na outra obra, nós observamos que ele procurou trabalhar mais, né, a paisagem do jeito que ela realmente é. Né? Nós observamos aí um rio, alguns barcos, um quiosquezinho, as pessoas ali conversando, brincando, né? Então é a paisagem mesmo como ela é, certinho? Tanto os artistas como a população em geral têm interagido com as paisagens no decorrer do tempo, como visto nos exemplos, que retratam diferentes épocas. Nós vamos observar aí que as duas paisagens elas são totalmente diferentes. Nós temos aí uma paisagem do ano de 1869, né, lá do Rio Sena, em Paris, e já no muro nós temos uma paisagem, você vê que é uma paisagem muito cheia, né, nós vamos observar aí vários elementos fazendo parte de uma mesma paisagem, né, e essa paisagem aí, ela foi pintada no ano de 2016. Então são diferentes épocas
retratadas aí em pinturas, beleza? Bom, mas a aula não é apenas ler e comentar, né? Nós temos que desenvolver aí as atividades, beleza? Olha só, a atividade número 2 que você irá fazer agora diz assim, ó: que elementos naturais são comuns nas obras? Então você vai identificar aí os elementos naturais, lembrando aí que os elementos naturais são aqueles elementos que são compostos pela natureza, que são feitos pela natureza, né? Então você vai observar aí nas duas imagens e vai observar quais são os elementos naturais aí e vai descrever para o tio aí na atividade número 2. A atividade número 3, aí já na página 97, diz assim: que elementos construídos, humanizados ou culturais estão presentes nas obras? Então você vai fazer a mesma coisa, só que agora com os elementos culturais ou elementos humanizados. Você vai observar que elementos são esses nas duas obras e vai retratar aí, vai descrever aí na atividade, certinho? Bom, a atividade número 4, ela é um pouquinho mais complexa. Ela diz assim, ó: escolha junto com o professor e os colegas uma paisagem marcante da sua cidade, ou a que você visualiza da sala de aula, e desenhe em uma folha de papel separada. Essa atividade você irá realizar ela no seu caderno de arte, certo? Essa atividade número 4, repetindo, você irá realizar ela no seu caderno de arte. Que paisagem você vai utilizar? Nós temos em Gurupi um parque chamado Parque Mutuca, né? Todos vocês conhecem. Você irá retratar na sua obra, certo? Você irá desenhar aí na sua obra, certo? Você vai construir um desenho bem legal retratando essa paisagem, tá? Então, como é que você pode desenvolver essa atividade? Nós estamos em um momento de isolamento. A gente não pode estar indo, né, até o local para estar fazendo a observação. Você vai baixar imagens, você vai conseguir imagens do Parque Mutuca na internet, tá? Mas se você puder ir em um momento onde tenha poucas pessoas por lá e tal, sem problema nenhum, tá? Desde que você tome os devidos cuidados, tá? Esteja sempre acompanhado de um adulto, com os devidos cuidados, usando máscara, portando álcool em gel e tal. Você pode ir também, sem problemas. O ideal é que você, como você já conhece, é um ambiente que você já conhece, não há essa necessidade, tá? Então você vai desenhar, certo? O Parque Mutuca, vai retratar em uma obra aí o Parque Mutuca. Ao finalizar o seu desenho, você irá colorir destacando de acordo com as cores que ele solicita. Olha só, destaque com a cor verde todos os elementos naturais, vegetais. Use azul para as águas e outras cores, branca, preto, cinza, marrom, laranja, amarelo, vermelho, outras cores aí que você preferir, para os elementos culturais ou construídos pelos seres humanos. Bom, no Parque Mutuca nós conseguimos observar vários elementos, tanto elementos naturais como elementos culturais. Então a água você vai pintar de azul, certo? Os elementos naturais ou vegetais você vai utilizar a cor verde. E os outros elementos, por exemplo, o parquinho, os postes de luz, aquela parte de caminhada, de corrida ali, onde as pessoas utilizam fazer suas atividades físicas, você vai utilizar as cores que você melhor desejar, certinho? Vai desenhar aí no seu caderno de arte, beleza? Bom, aí depois vem falando sobre paisagismo. Mas o que é o paisagismo? Bom, uma paisagem desperta emoções, ideias e sensações. À medida que as cidades crescem e consequentemente, os elementos naturais da paisagem vão sendo substituídos por elementos artificiais as pessoas sentem necessidades de ver mais elementos naturais das paisagens. A partir desse desejo, surgiu o trabalho de paisagista. Esse profissional é especializado em planejar e fixar paisagens, combinando elementos antrópicos com naturais, ou seja, elementos culturais com elementos naturais. Essas novas paisagens têm o objetivo de promover o bem-estar do ser humano que as contempla ou convive com elas, tanto em residências como em parques urbanos, jardins públicos, áreas vitalizadas da cidade, etc. Beleza, tio, mas o que eu vou fazer com essa questão do paisagismo? Tá, nós temos em Gurupi alguns parques. Esquece o Parque Mutuca agora. Nós temos a Praça da Rua 8, ali a Praça Santo Antônio. Nós temos a Pracinha da Nossa Senhora da Abadia. Nós temos aquela praça lá na entrada de Gurupi, né? Quem vem
pela BR-153 ali na entrada, nós temos uma outra praça. Essas praças, elas têm todo um trabalho de paisagismo. O que é o paisagismo? É quando você pega o elemento natural, mistura ele com o elemento cultural, certo? No intuito de dar mais vida àquele local. O que vocês irão desenvolver na atividade número 5? Olha só. Há algum espaço em sua escola ou bairro no qual tenha sido feito um trabalho paisagístico? Identifique os elementos naturais e antrópicos que fazem parte dessa paisagem. Pesquise quem fez o projeto e quem o executou. Que sensações esse espaço proporciona a você? Esse é um trabalho um pouquinho mais complexo. Nós temos em Gurupi algumas praças. Você vai tentar pesquisar, tá? Quem foi o paisagista que conseguiu, que fez aquele trabalho, que desenvolveu aquela atividade ali no parque, ou em algum outro lugar. Se você tem algum jardineiro, por exemplo, que faz esse trabalho em sua casa, pode utilizar, tá? Pode descrever o trabalho que foi feito, quem o fez, tá? Qual é o intuito desse trabalho aí que foi feito. Então você vai fazer essa pesquisa aí, tá? Pode ser de algum lugar público ou pode ser mesmo na sua casa, em um local, uma casa de alguém que você conhece, tá? Que há um trabalho paisagístico feito, beleza? Então é isso. Por hoje é isso, certo? Então a arte, ela retrata a paisagem de diferentes maneiras, principalmente através da pintura, né? Das pinturas. Essa arte, às vezes elas podem ir modificando, né? De acordo com o local onde ela é feita, certo? E aí você vai desenvolver as atividades do jeito que foi explicado, certinho? Então olha só, bons estudos. Até a próxima, fiquem com Deus e desenvolva todas as atividades, beleza? Até a próxima.